Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Batman por Paul Dini, finalmente, né, trazendo o início desse ônibus aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou trazer vários reviews desse encadernado, até porque eu acho que fica melhor de explicar sobre as HQs, mas nessa primeira parte eu quero estar trazendo as primeiras edições aqui, até próximo ali da ressurreição de Ra's al Ghul, né? Vou trazer nesse formato aqui, mostrando a edição pra vocês, porque esse início aqui, eles são várias pequenas histórias, então eu não sei se compensa eu, né, fazer um grande review de cada uma, assim, mas enfim, acho que ficar ali mostrando o Omnibus já é difícil de manusear ele, eu acho que fica mais fácil mostrar aqui direto pra vocês, né? E a gente começa com uma história onde basicamente os famosos e os ricos aqui de Gotham City estão sofrendo com muitos crimes, né? E aí a gente vai descobrir que o que está acontecendo é que eles estão sendo mandados por esse cara aqui, que é um personagem bem interessante, né? E aí o Batman tem toda uma investigação por trás. Essas primeiras histórias, elas realmente funcionam muito como os episódios da série da animada do Batman, né? E, enfim, depois a gente vai ter uma trama ali onde basicamente o Bruce Wayne está sendo acusado de um crime, e aí tanto o Batman quanto o Charada vão investigar esse crime, sabe? É uma parte bem interessante, porque isso aqui vai permear todo esse encadernado, que é essa questão do Charada querendo se redimir com a sociedade, tentando se tornar um detetive de renome. A gente vai ter aqui uma trama também com a Era Venenosa, essa aqui é bem legal, que é onde basicamente as plantas estão atacando ela. E aí o Batman tem que tentar descobrir o porquê e tentar ajudar ela. E, sério, tem uma vibe meio de terror, assim, que é bizarra nessa história, assim. Eu gostei bastante dela. Tem os desenhos bem bacanas aqui. É... Nessa aqui até a capa do encadernado da Eagle Moss. Inclusive é lá que estão essas histórias, né? Que até é chamado de Batman Detetive lá, que é como eu vou chamar o meu vídeo. Mas basicamente essa aqui é do primeiro encadernado do Paul Dini. A gente passa aqui por uma história do Pinguim também, onde basicamente ele tá sendo enganado e aí depois você descobre que tem a ver com um mágico e, enfim, esse mágico ele vai voltar lá pra frente, uma história bem bacana envolvendo o Coringa. Mas aqui a gente tem toda essa trama, né, do Batman tendo que investigar, descobrir o que tá acontecendo. Aqui a gente chega numa das melhores histórias desse início aqui, que é a história em que o Coringa acaba dando uma carona pro Robin, né, o Robin entra sem saber que é ele, porque ele tá sendo perseguido e tal. E aí o Coringa acaba apagando o Robin e deixa ele preso enquanto vai atropelando pessoas em Gotham City e o Robin tem que lidar com ele. Cara, é uma história bem tensa e bem legal, assim, uma história de Natal, né? Apesar de ser meio trágica, mas, cara, é uma das melhores histórias, assim, desse início aqui. Eu gostei muito dela e tem um final bem bacana, assim. Aí a gente passa para a introdução da nova Scarface, né? Que também vai ser uma personagem bem recorrente e importante nessa run do Paul Dini. Ela é uma das personagens que mais volta aqui nas histórias, né? Nesse início. Aqui a gente vai ter um assassinato de um amigo do Bruce Wayne, e aí ele tenta investigar para entender o que tá acontecendo e por que isso tá ocorrendo, né? É uma investigação bem bacana também. Como vocês podem ver, essas histórias elas têm muito desse lado mais detetivesco do próprio Batman, sabe? Eu acho isso bem bacana. Aqui a gente vai ter uma história da Arlequina, basicamente dela tentando sair do Asilo Arkham, que é bem legal mesmo, até é engraçado porque tentam recrutar ela e ela não quer, porque ela tá tentando se redimir com a sociedade, enfim. E aí meio que acabam estragando os planos dela, é uma história bem bacana, né? Pra quem não sabe, o Paul Dini é o criador da Arlequina, então torna ainda mais interessante ver o criador lidando com a personagem, né? Aqui a gente já vai ter a história que eu falei, que envolve o mágico, em que basicamente as pessoas que estão envolvidas com ele acabam morrendo, né, nos shows, e aí o Batman tem que investigar. Enfim, é uma história bem bacana e tem a Zatanna também. Ela é bem importante aqui, é uma personagem que eu sei que o Paul Dini gosta bastante. Vou passar aqui para não dar spoiler para vocês, que essa é uma que eu gosto bastante.
E bom, a gente encerra o encadernado aqui com uma história, encadernado, né? Não, nessa primeira parte aqui, que seria essas edições, a gente acaba encerrando com uma história onde o Bruce Wayne vai tentar testar as habilidades do Charada, e aí ele dá um caso pra ele e deixa ele resolver sozinho, assim. Cara, é uma história bem bacana, assim, de novo, né? Desenvolvendo tanto o Charada quanto a Arlequina aqui, e o Charada Detetive, que eu achei, sinceramente, bem legal, assim, é bem bacana, né? E aí aqui a gente já vai começar com a ressurreição do Ra's al Ghul, mas aí essas aqui eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas esse início do encadernado eu achei bem bacana, assim, tem belos desenhos, como vocês podem ver, né? A arte ela é bem legal, e basicamente aqui tá compilando o Detective Comics, né? Era antes do Paul Dini começar a escrever aquela Gates of Gotham lá, Gates of Gotham não, é Streets of Gotham, as ruas de Gotham, então, enfim... Eu gostei bastante, assim, dessas histórias. Como eu falei, são histórias que fecham nelas mesmas, né? É rapidinho pra ler. Eu gostava de pegar, acordar, tava de férias, né? Eu acordava, li uma dessas histórias e aí ia fazer outra coisa. E assim, então, tipo, é umas histórias mais leves, mais tranquilas. Mas eu sei que pra frente vai começar ali com Coração de Silêncio, A Casa de Silêncio, que daí são histórias mais contínuas, né? Mas esse início aqui tá bem legal. Já gostei bastante, né? Como vocês podem ver, eu tô, né? Não cheguei nem na metade do ônibus ainda tem bastante coisa. Mas enfim, assim que eu terminar de ler as histórias até Casa de Silêncio, eu trago mais um vídeo pra mostrar pra vocês. Esse vídeo foi mais rapidinho mesmo, eu acho que essas histórias realmente é difícil falar muito delas assim aprofundado, porque realmente são histórias mais tranquilas ali, 24 páginas. Realmente eu acho que merece um vídeo mais assim mesmo, sabe? Só comentando por cima e que são boas histórias, né? Não tô falando isso, mas é só porque é difícil aprofundar, porque senão acaba perdendo totalmente a graça delas, né? Eu acho que vai ficar mais interessante quando finalmente conseguir chegar ali em Casa do Silêncio, coisas assim, que daí são tramas contínuas que eu consigo elaborar mais comentários sobre, né? Mas eu indico pra vocês, tá valendo a pena, né? Esse encadernado aqui, já tô gostando bastante das histórias, mesmo sendo essas histórias mais curtas. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, deixa o comentário, né? Fala se você tem esse encadernado, se você já leu elas nas mensais da Panini. Enfim, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui.